A gente sabe que todo podcast tem uma pauta na escolha dos candidatos, por mais que eles digam que escolhem todo de candidato de convidados. Por mais que eles digam, não, a gente quer escutar todo mundo. Mas a gente escuta mais uns do que outros. Sim. Lá no começo, quando você começa a pensar nessa letra, você já começa a pensar, cara, não, a gente só vai chamar quem a gente quer muito, eu não quero, tem gente que eu não quero escutar. Sim. Você e o Buba já sentam na primeira reunião e já estabelecem isso. Sim. E nunca foi um caso de chamar o, sei lá. Não, nunca foi. Nunca foi uma conversa que seria possível ou que valeria a pena abrir espaço para o outro lado. Nunca foi, cara. A gente falou muito sobre, mas e se, vamos citar um exemplo aqui. O Serjão vai lá, o Serjão Foguetes. Serjão vai vir aqui, inclusive. Então, mas e o posicionamento político dele? Não, peraí, a carreira dele não é sobre isso, a gente vai abrir essas exceções. E vai ter gente no chat falando, vai xingar a gente pra mas cacete. O Serjão, não importa, a gente quer falar de astronomia com o Serjão Foguetes, a gente é fã do trabalho do cara. Essas exceções, a gente vai abrir. A gente vai falar, esse episódio não é um episódio político. A gente já teve essa conversa. Ele fala de política, ele fala de ciência, e falar de ciência é falar de política. Sim. A gente não pode esquecer disso. Tá bom. Tá bom. Mas você não precisa citar outras coisas a não ser o trabalho dele de astronomia para conversar com ele. A gente concorda em discordar em assuntos que não vão entrar na pauta do programa. Porque a galera, inclusive, assiste com a expectativa. Mas não vai perguntar para eles. Não, cara. Ninguém tá aqui pra gerar conflito. Não vai perguntar para eles sobre o Elon Musk. Não vamos entrar em conflito com nenhum convidado. Também quero que seja um espaço seguro para quem aceitou sentar lá naquela cadeira, sabe? Mas eu sempre achei... E aí é uma questão pessoal, assim, a pessoa consegue dormir tranquila, que durma tranquila, mas eu sempre achei um pouco sacana essa história de eu quero ouvir todo mundo, sabe? Porque enquanto programa, enquanto veículo, é fácil você se isentar, e tem os que fazem isso, mas eu não sou assim, e tá claro que eu não sou assim, e aí de repente pro meu programa eu deixo de ser essa figura, e de repente tô lá recebendo os caras do MBL, porque, tem que ouvir todo mundo. Pô, quem consegue ouvir essas pessoas que eu não vou ouvir todo mundo nunca. Porque eu tenho convicções, caralho. Eu tenho o que eu acredito no que eu não acredito. E muita gente vai falar, isso daí é errado, quer ser cabeça fechada, você não quer ouvir o contraditório. Pô, o contraditório, olha de quem você na minha cara todo dia, velho. Eu tenho que lidar com esses caras já muito a contragosto. No meu programa, não. Não, e outra. Sem chance. Água pra mim. Todo podcast tem sarrafo. Quer um café? Não, tá de boa? Todo podcast não quero atrapalhar ninguém. Não, mas não vai atrapalhar de novo. Você quer um café? Pede um café lá. Fábio, você vê, ou o Clay, ou alguém, você vê? Não, tudo bem. Já vai trazer o seu café já. Eu ia falar assim, todo podcast tem sarrafo. Todos. O pessoal acha que não, quem tá assistindo aí. O problema é que alguns o sarrafo é lá embaixo, em outros ele é lá no alto. Mas eu acho que não é só sarrafo, Pirula. Eu acho que assim, é porque a gente... Primeiro lugar, o não posicionamento é um posicionamento. E o segundo lugar é que mesmo a hora que você vai ver quem não tem posicionamento, ele chamou 10 convidados de direita e um convidado de esquerda. Mas tem um posicionamento. E não tem como não ter. O problema é, você não... só conversando com as pessoas é que você fica sabendo quem não foi chamado, entendeu? Sim. Por isso que eu tô falando. Tem sarrafo. Sim. Todo podcast tem sarrafo. Tem aquelas pessoas que os donos falam, não chamarei de forma alguma. Sim. É que ninguém fica sabendo. E como o sarrafo de muitos podcasts é muito alto, a impressão que dá é que chama todo mundo. Mas não é todo mundo não, cara. Não é todo mundo. Eu já aviso vocês que mesmo os maiores podcasts possíveis, tem aquele pessoal que eles falam, não, esses daqui não vão vir aqui. Não, e o que eu acho muito louco... É ilusão achar que não tem. O que eu acho muito louco você falar de convicção é que tem uma certa cobrança da gente, quando a gente lança um vídeo, a gente vai chamar o Ian, por exemplo, mês que vem. E aí vai ter a galera falando, mano, vocês têm que escutar o outro lado. E aí uma coisa que eu acho, de convicção também, gente, é mais fácil entender com antivaxer. Eu não vou chamar o antivaxer aqui. E isso... Não é um outro lado, isso é uma coisa já resolvida. Exato. Eu não vou chamar um cara de extrema direita aqui que diz que
uma das minhas melhores amigas não deve existir. Isso não vai acontecer. E isso não vai acontecer não por causa do Emílio, não é o Emílio falando, é o Emílio, o Pirula, o Ruas, a Camila, o Cleiton, o Fábio, a Luína, o Juscelino, é todo mundo que trabalha aqui falando que isso não vai acontecer. Sim. Por quê? Porque um lado tá dizendo que a gente quer combater um opressor, o outro tá falando que pessoas não devem existir. Sim. Então, isso não vai acontecer aqui. E é isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. A comparação com o antivaxxer é real. O antivaxxer, ele é nocivo à sociedade? É. Uma pessoa que diz que uma parte da sociedade não deve existir também é nocivo à sociedade. Ele também não estará aqui. Ciência é o primeiro, né? Cultura e educação. Tá? Educação quer dizer que assim, é um tubarãozinho, né? É do tubarãozinho. Ó, essas daqui são as premissas. A gente não tá abrindo isso aqui pro leque inteiro. Inclusive, a gente já teve discussões aqui na equipe. Muito obrigado. De convidados que a gente gostaria de chamar, obviamente que não vou falar nomes aqui, mas convidados que a gente gostaria de chamar, mas que nós não chamamos, não porque nós não concordamos, não porque nós não gostamos, mas porque a gente entendeu que dentro da nossa proposta não encaixaria. Exato. São pessoas muito legais, muito agradáveis, muito interessantes, mas que tipo, a gente vai trazer pra cá, mas qual é a lógica dentro do nosso podcast? O nosso podcast, ele tem uma limitação, ele tem uma restrição de certas coisas, então... E é limitado de propósito, né? A gente... Cara, a gente nem sabe falar sobre todas as coisas, nem dá pra gente expandir pra áreas inimagináveis. Cara, eu acho isso perfeitamente ok, eu acho estranho que as pessoas queiram cobrar... Aconteceu, por exemplo, quando... O Lula tava pra ir no Podpah, né? O Igão é um cara que eu tenho um certo contato offline, assim, né? E ele deve ter perguntado pra uma galera, perguntou pra mim também sobre... o Lula tá indo lá e tal, né? E aí... Eu não vou lembrar exatamente qual foi o teor da conversa, mas tinha algo aí nessa discussão sobre... E quando a galera for cobrar de o Bolsonaro lá? Eu falei, foda-se, é seu programa, mano. É seu programa, deixa cobrarem, sabe? Você é o dono, sacou? A primeira pessoa a quem você deve respeito é a você mesmo. Né? E aí a pessoa, mas o seu podcast não vai receber o Bolsonaro? Não, faz seu podcast, recebe você, tio. O programa é meu. E é o sabe? Não tem que discutir isso, não tem que estar sob discussão. Receber Chapeuzinho Vermelho? Ah, mas não vai chamar o Lobo Mal? Não, eu não vou chamar o Lobo Mal. Eu só quero falar com a Chapeuzinho. Exato. Mas se ele vier aqui, ele vai me comer. Não, mas você tem que escutar o outro lado. Mas ele tem olhos grandes. Não, mas você tem que escutar. Então, mas o grande problema é esse. Não é um outro lado. É isso. Não é um outro lado. Se for pra ouvir um outro lado, digamos assim, vamos pegar e falar assim, não, o Lula é centro-esquerda. O Lula é centro-esquerda. Aí tá bom, você já falou assim, tá bom, então vamos chamar alguém de centro-direita. Tá, X, alguém desse... Bolsonaro não é um oposto disso daí, né? Não faz sentido. Você pode delimitar certas coisas. Não, e tem outra coisa, eu vou repetir o que eu falei antes. A ideologia liberal, ela tá sendo esfregada na minha cara a hora que eu desço o elevador desse prédio aqui. Sim. Eles não precisam do nosso espaço. Eles já têm espaço para um caralho. Não, e na internet tá por toda parte. A internet tá por toda parte. Você não querendo ver, você vai ver. O algoritmo, né? Você não querendo ver, o algoritmo te ajudando a não ver, você vê. Sim, Exato. Então a gente não precisa, há necessidade. Chamar essa galera. Não há necessidade. É exatamente isso. Eles já são hegemônicos. Deixa a Globo chamar os caras, sabe? Não precisa ficar dando espaço, não. Deixa a Globo chamar os caras, porque eles estão lá, inclusive, todos os dias, né? Pra mim é isso. A maior variedade ideológica que alguém vai ver lá é, sei lá, vou receber alguém com viés mais anárquico. Vou receber alguém... Ou então figuras onde o tema não vai ser nada sobre política. Vamos falar com algum artista... Se bem que todos os artistas que a gente recebeu lá também, sabe, é uma galera que representa algum tipo de luta, que conversa de alguma maneira. Então, eu acho que fazer uma curadoria do programa é um negócio legal pra caralho. E, pô, interessante que o cara tenha... Existam podcasts que falam, nós aqui conversamos com todo mundo. Tá bom. Pô, demorou, é seu rolê, não é o meu. Eu não sou eclético em praticamente nada na vida mesmo. Isso também não serei. Isso também não serei, sacou? É isso, cara. Como que funciona a curadoria lá?
todo mundo pode trazer, alguém vê alguma... Ah, mano, esse cara é legal, e aí joga pro grupo e... Eu nunca exerci nenhuma autoridade na hora de decidir isso. É sempre feito por todo mundo. Mesmo o Toso, que é o nosso social media, que é a figura que menos aparece, ele tá lá também pra sugerir, a gente discute juntos, a Camila às vezes vai citar, viu? Faz um tempo que a gente não recebe nenhuma mulher, hein? Pô, é verdade, né, velho? Vamos prestar atenção nisso. Agora, o último que saiu, hoje, por exemplo, saiu um papo com o Rodrigo do Dead Fish. E um figura, velho, eu fiquei apaixonado pelo cara, tá ligado? Ele é muito foda. E essa foi uma sugestão da Camila, que é super fã do Dead Fish. E falou, velho, vocês têm que conversar com ele e tal. E eu fui conhecer ele por causa dela. E aí eu percebi, nossa, que eu já conhecia. Eu falei, nossa, claro. Caralho, o maluco é lendário, lógico e tal, mas não teria chegado a sentar lá com a gente se não fosse a Camila, entendeu? Então, acontece isso. Isso por tudo que sai de produto meu na internet. O último... Passa por esse... O tema do último Visão Popular que a gente soltou foi o Buba que decidiu, sabe? O tema do outro vídeo vai ser alguma coisa da Camila. Então, é sempre essa parada. Talvez eu seja o cara que mais sugere, porque... eu sou, no fim das contas, eu sou o que acaba falando um pouco mais ali. Apesar de eu e o Load sermos co-hosts, eu acho que a natureza do programa é mais ou menos essa. Ele falou pra gente semana passada. Ele falou ele isso. Comentou exatamente isso semana passada. O que ele comentou? Ele falou que, naturalmente, ele se viu numa posição que ele não acha ruim. Ele falou que ele acha mó legal de ser um escada. O Ruas, inclusive, foi você, né, que defendeu. Não, o Dedé. O Ruas não tava. O Ruas não tava. Foi você que falou. Foi. O Dedé do Cauê Moura. E aí ele deu risada. Mas ele que falou. Certo. Foi ele que falou, né? Lembra? Mas aí ele falou que não queria ser o Dedé. Eu não acho justa essa comparação. Não. Eu não acho justa porque... Não, mas a gente até falou pra ele que não era justa. Que não é isso. Eu fui aprendendo desde ter feito lá o Poucas lá atrás e também com Ilhas de Barbados, onde a gente recebia convidados e tal, que a presença de uma figura no ambiente ela já vai mudar o comportamento de todas as outras. Isso é natural. Sim. Eu não consigo ser o mesmo cara escroto se a convidada for uma mulher. Eu não via os sabe? Convidados no Ilha de Barbados, eu vi os quadros, porque eu gostava de vocês naturalmente. Quando tem um convidado, você se porta às vezes mais formal, você ouve o convidado, né? O foco não é vocês, é o vai convidado. mudando tudo. Mas eu queria ver vocês. Sim. Então meu foco era os convidados. Então meu foco era vocês. A própria presença do Load lá já dita qual é o tom do programa, então às vezes não é nem o que ele tá falando, é só por estar lá, sabe? E eu sou o cara que acaba falando mais, mas é algo natural. Nunca, em momento nenhum, a gente discutiu, eu sou o main host, você é o escada. Não, é algo que aconteceu de maneira orgânica. Então, por consequência disso, eu acho que eu já sou o que mais fala em frente às câmeras, eu sou o que mais fala por trás também na hora de ficar sugerindo gente e tudo. Naturalmente o formato vai se criando. Né? Eu falo por mim, por exemplo, que eu e o Ruas, a gente já teve um programa só nós dois, né? Que até a gente fez umas gravações aqui, né? Que deram quando o Emílio estava doente, né? Que acabou voltando. E também tive um programa em dupla com o Gilmar, né? O Gilmar do E-Farsas. E éramos... E eu realmente me comportava diferente, né? Tanto com o Gilmar, que eu diferente do que eu me comporto com o Ruas. São sintonias diferentes. São sintonias diferentes. É e bem aqui, interessante. nós três também é diferente. Totalmente. Por exemplo, Emílio e Pirula são prolixos pra caralho. Né? E eu sou um cara que falo menos. Então eu não ligo de falar menos. Sim. Né? Não rolou essa coisa assim, mas o Ruas tá falando pouco. Não, mas eu não quero falar mais. Eu vou estar forçando ser uma pessoa que eu não sou. Sim. Eu quero falar menos. Isso não faz de você um escada do programa, é o seu papel aí dentro, exatamente. sabe? Se eu perceber alguma coisa interessante, eu vou, comento, papapá. Eu sei que ele é um ótimo host, ele consegue domar bem a coisa, ser um bom anfitrião. Sim. E aí a coisa naturalmente vai tomando seu rumo. Recentemente eu vi que desenhando eu me sinto muito confortável enquanto eu converso. Vou começar a desenhar, mostrar coisa inédita. Aí, nasceu uma coisa inédita, Mostra aí, Fábio, o poder da criação de um conteúdo. O Fábio não tá? O Cleiton ficou desesperado. Tá aí, né? O poder da criação de um conteúdo. Muito foda, né? tá? O Cauê Moura criando conteúdo aí, ó. Muito bom. Sabe muito uma bom. coisa, Cauê, que ainda me pira a cabeça? E assim, eu entendo... É uma coisa foda, porque assim, aquela coisa que você sabe há muito tempo, até por exemplo dos outros, e depois quando você vê, você tá fazendo. É uma merda. Que é não ter noção do alcance das tuas palavras. Você solta a tua palavra lá e fala, mano, mas foi só um comentário, foi uma coisa besta. E de repente, tipo, cara, por que tem 14 reacts? Por que tá todo mundo... não...
Não Sim. era isso, meu Deus, eu nem pensei direito, era só... Ah, Sim. bosta. E assim, e é uma merda, porque, cara, tanto tempo na internet, vendo A as gente não outras aprende, né? pessoas e fazendo não sei o que, de repente você comete o mesmo erro, você fala, mano... Sim. É foda, né, cara? Como a nossa cabeça, ela acaba... ela acostuma com o meio... Sim. E ela fala, tô seguro. Você tá confortável demais, você vai ser lembrado que você não devia estar confortável demais. Não. Nossa, eu faço por isso o tempo Você todo. tá na corda bamba e não tem rede embaixo. O tempo todo. Pô, a minha última grande foi ter inventado de que eu ia lutar com o Mamãe Falei. Que história é essa? Aquilo ali, olha, que história foi essa? O que eu vou pensar? Já que você sabe, tocou no assunto. ringue? Então, não, mas Puta que pariu, mas mano. aí, pra contextualizar, What the hell isso was tava that? acontecendo nos momentos em que tava o Whindersson lutando com o Popó ali e tal. Ah, tá. Tava no hype isso aí. E aí eu tava no Flow e o Igor 3K leu uma mensagem de alguém falando sobre eu debater com uma Mamãe Falei. Aí você tava ali no calor do E momento. eu tinha acabado de fazer começado a fazer aula de boxe, tinha falado disso pro Igor. E aí eu falei, não, mas se quiser, vamos lutar. Que ideia foi essa, tá ligado? Cara, no ao vivo, às vezes. Mas aí sai. que tá. Se eu tivesse pensado 10 segundos sobre isso, né? Tipo. Você sabia, Emílio? Você saiu, ele vai lutar com uma mancha. Eu vou. Se eu tivesse pensado 10 segundos sobre isso, tipo. A gente sabe que todas essas lutas, esse negócio movimenta uma grana, audiência pra caralho, é fazer negócio, basicamente. Né? E eu jamais faria negócio com esse mano, entendeu? Então, Não, já começou a próprio comentário foi infeliz na raiz. Só que daí eu pensei, não, mas eu falei, né? Eu vou sustentar isso. Não, e o pessoal da internet, né? Pois é. Briga. Até que chegou um ponto que eu falei, quer saber? Eu vou sustentar o cara. Eu não vou sustentar esse assunto, não, porque, assim, o que eu não falei, as pessoas sabem que eu pensei, porque eu não queria lutar com ele. Se eu puder, sabe, assim, eu não vou falar Você não nada. ganha nada. Não vou falar nada, assim. Você não ganha porque, nada. Assim, tem pessoas que são meus inimigos, eu não quero lutar com os inimigos, tá ligado? Se você ganhasse do Arthur, você não ia ganhar no sentido global. Se você perdesse do Arthur, você não ia ganhar no sentido global. Não, mas a melhor parte é que ele soube aproveitar muito bem, porque os caras Como sempre. são treinados em conflitos de internet, prosperam nisso, né? E aí ele, sem ninguém falar comigo, ele anunciou data e local, falou, é isso aí então. Aparece lá. E eu falei, Cola lá. não é, a gente, peraí. Aí os caras, arregou, tá vendo? E eu falei, pô, quer saber? Eu pulei nessa faca, né? Eu criei essa armadilha pra mim mesmo, né? Vou deixar morrer esse assunto e vamos seguir com o trabalho. Até hoje, em qualquer lugar que eu aparecer, vai ter gente falando, e a mamãe falei. Eu falo, mano, deixa o cara lá. Se eu pudesse falar o que eu penso mesmo, eu ia estar respondendo criminalmente, entendeu? Então é isso. Na hora que eu vi esse negócio, eu cheguei e falei assim, caralho, mano, pra que isso? Mas eu acho que a sua saída foi a menos danosa pra você mesmo. Né? Tipo, deixa morrer o assunto. Acontece, uma mácula no currículo. De verdade, vai pegar ali. Se isso tivesse acontecido em outro momento da minha vida, da minha carreira, eu teria lidado de maneira muito pior e isso teria me afetado muito. Hoje, mano, hoje é quase como se eu estivesse num modo onde eu tô testando o que vai me fazer desistir do YouTube, sabe? Assim, é quase como se eu tivesse... Quase uma agulha meio um desejo meio suicida de carreira, sabe? Assim, então, tipo, isso vai me queimar? Vamos ver se aguenta mais essa queimada. Vamos ver se mais essa queimada passa. Eu não quero mais impressionar ninguém, sabe? Eu tô lá tentando me divertir no processo, mas se eu cometer um erro e isso custar o resto da minha carreira, pô, vou ter que fazer outra coisa. Ia ser como um paciente doente que tivesse morrido, sabe? O YouTube é muito legal. Te proporcionou um monte de coisa legal pra caralho. Proporcionou um monte de coisa legal pra caralho. Mas eu comecei aos 21 pra 22 anos. Eu tô com 36 anos. Eu nunca fiz nada além disso na minha vida adulta, praticamente. E eu queria saber como é. Eu queria saber, mas eu tô numa posição tão confortável. Eu penso, nada que eu possa fazer vai me pagar tão bem. Sim. Vai me fazer trabalhar tão pouco. E um trampo da hora. É um trampo legal.
me leva a lugares, faz então, conhecer gente. então eu me sinto refém dessa carreira. Eu não posso experimentar com outras coisas. Não, então e quando eu outra, vejo uma situação você- como essa, eu falo, ai, será que essa saída é muito danosa? Pô, se danificar o suficiente pra eu ter que sumir da internet, eu vou realizar meu sonho, tá ligado? Então, deixa Vamos danar. lá. Nossa, a galera tá me chamando de arregão porque eu não quis lutar como mãe. Falei, porque eu só pudesse falar que na verdade eu preferia fazer outras coisas que não cabem no código penal com esse mano, fica feio. Então eu só vou deixar falarem, deixa falarem, entendeu? E se me desse tempo pra me preparar, eu matava ele no murro mesmo. Mas vai, fala, Pirulo. Depois Depois dessa, foda-se. né? Não, mas. Eu ia falar só com relação a esse lance da mudança de carreira. Cara, se preparar pra uma carreira nova é um troço que demora muito. Ou é uma carreira muito próxima, não igual, mas próxima. Tipo, sei lá, tô trabalhando na frente das câmeras, vou trabalhar nos bastidores. Sim. Ou, sei lá, É o melhor cenário pra mim. Vou né? agenciar outras pessoas. Vou, sabe, tô arrumando pra um assunto vinculado, que nem você falou lá, virar sócio de um restaurante. Tipo, tô falando um assunto já vinculado meio que à culinária, vou virar sócio de restaurante, aí foda-se o resto. Agora, você partir de uma outra carreira completamente diferente é uma coisa que demanda uma preparação. Sim. Que ou você já vai fazendo aos poucos, ou você vai ter que parar tudo Não, e começar do zero. Por exemplo, agora eu vou ser fazendeiro. Não, Aí você, não, puf. Aí você tem que aprender tudo do zero, essas coisas. Isso é uma coisa bem. E essa é uma sensação que todo trabalhador tem também, né? Uhum. Que é tipo, porra, será que o que eu tô fazendo da minha vida. Meu pai trabalhando no mesmo lugar 35 anos, 40 anos. E, tipo. Sim. E aí o que eu acho muito louco disso que você tava pegando meu pai como exemplo é. Outro dia eu perguntei pra ele, né? Pô, você ficou 35 anos na Pirelli fazendo pneu, chegou, teve um cargo legal, liderou pessoas e tal. Sente saudade? Ele olhou pra mim e falou assim: eu não quero passar na porta nunca mais. Falei pra ele, mas você não sente saudade de nada? Ele falou de vez em quando de uns amigos que eu fiz, que ele continua conversando até hoje. Sim. Eu falei pra ele, puta que pariu. Daí eu pensei assim, não tem saudade mesmo, velho. Eu dava aula presencialmente. De vez em quando eu penso assim, pô, dar aula era legal, né? Mas, cara, Não compensa. deu. Não, o custo Deu. é muito alto. Eu sinto Deu. saudade de algumas coisas da minha época pré-YouTube, mas são tudo versa sobre pessoas. Não é sobre o Pessoas trampo em si. legais, você sente saudade do trabalho, mas porque as coisas fluíam porque eram pessoas legais. Sim. Pessoas chatas, você não sente saudade. Ou se o trampo era muito chato, você não sente saudade. Não tem como. Eu acho que o que eu mais sinto saudades da minha vida pré-YouTube é que eu sempre me considerei uma pessoa criativa e que teve sempre uma inquietação para produzir. Eu fiz aula de desenho quando eu era moleque, eu fiz aula de música quando eu era mais novo, um pouquinho de teclado, assim, aprendi o básico de partitura, teoria musical e tal. Eu queria ter ido pra fazer cursos de, sei lá, roteiro, coisas relacionadas a cinema, e eu sempre quis ser uma pessoa que ia ficar criando, gastando a criatividade como se fosse uma pira eterna, assim. Mas a partir do momento que eu fiquei conhecido, eu passei a ser uma figura conhecida e isso me travou, porque aí agora eu não me via mais tendo o direito de ser muito ruim em nada, Sim, porque eu ia sempre ser julgado como, é o que o Emoro tô fazendo, sabe? Então, assim, eu experimentei com música nesse meio tempo. Mas ficaram boas suas músicas. Não, beleza, ficaram boas, talvez por aquele momento. Eu já não sou mais aquela pessoa, eu olho pra esses produtos, eu penso, não, eu queria fazer outra coisa, mas agora eu já não tenho mais disposição, nem coragem, sacou? Cara, eu vou te fazer Porque agora eu sou o Cauê Moura. Deixa eu fazer uma pergunta dessa linha. E aí, de um amigo seu, e eu quero que você me fale como você se sente perto desse seu amigo. Você não tem ódio do Lucas? Você não tem uma raiva? Falando de música, você não tem o ódio. Eu vejo o Lucas, eu faço assim, eu não sou amigo dele, não o conheço pessoalmente. Eu fico assim, vai se fuder. Você que conhece deve sentir isso perto dele. Cara, o Lucas. De contexto. O Lucas Inutilismo. É assim, pra mim, Emílio, é um dos caras mais geniais que o YouTube brasileiro já produziu. Não há questionamento. Inclusive porque o YouTube é só uma plataforma pro Lucas. Porque se não existisse o YouTube, o Lucas estaria fazendo qualquer merda em qualquer outro lugar de uma... Tudo que esse desgraçado faz é bom, velho. Mas eu vou te falar uma parada sobre ele que... eu acho que ele já evidenciou isso em alguns assuntos. Por exemplo, outro dia, um amigo em comum nosso, que é o Castanhari,
amigo meu e do Lucas também, o Castanhari falou alguma coisa sobre tipo, sei lá, ele viu o Lucas tocando algum instrumento e falou, Que ele cara, toca eu queria todos, né? saber tocar, assim, e o Lucas falou, cara, um dia eu tive aí, eu queria saber tocar, e aí eu treinei, sabe? Então, a gente tem essa tendência, o que é normal, de ver um cara lá no estágio atual que E fala, falar, ele é "Caralho." multitalentoso, esse moleque é um fenômeno, de fato, ele é multitalentoso, mas ele tem vídeos dele tocando solos do Metallica com 12 anos de idade, é um moleque que ele sempre esteve obsessivamente tocando Desde os guitarra, 12 bateria anos. e cantando e tal. E o que a gente vê agora é produto de um cara que chega nisso com muita segurança, Sim. de que sabe que ouve muito som, que vive isso e que sabe que o que ele tá fazendo é bom pra caralho. Teve muita competência também de se cercar de uma equipe que é profundamente competente, Total. dos videomakers aos produtores musicais. Então, no Lucas eu vejo... Quando eu olho pro Lucas... Além de ódio. Não, eu tô zoando, eu vejo assim, eu sinto um orgulho porque ele tem esse elemento que é algo que eu não tive, que é a cara de pau de expor a sua arte, tá ligado? Aham. Mas não só isso, porque ele é um artista Sim. 100 vezes melhor do que eu jamais fui, porque pra mim sempre foi um hobby. Eu toco bateria assim, eu tenho tocado. Então, agora na fase que eu tô mais baterista, às vezes eu vou tocar hoje, eu vou esquecer de tocar depois de amanhã e depois eu vou tocar daqui 2 dias, sabe? E o Lucas não, o Lucas, porra, moleque, teve lá, ele fez aula de bateria com o Eloy, sacou? Caralho, ele fez aula Ele eu não fez sabia aula com o disso. Eloy, tá ligado? Aff, Maria. E então é um cara que, tipo, mergulhou de cabeça nessa e meio que entendeu, assim, que talvez não existia muito espaço pra preguiça não, sabe? Ele foi e trampou pra caralho pra estar onde ele tá. E eu não tenho esse perfil, tá ligado? Eu tenho muita... Não sei, cara, muitas coisas que me impedem de tentar. Aham. E o Lucas tem essa coisa que eu acho que o mais especial dele é, além do talento, que ele é muito talentoso, Não, é absurdo. o lance de fazer, sacou? É um cara que ele é muito popular, porque ele troca ideia com todo Sim. mundo, ele se relaciona bem. Ele tem um parece network. gente boníssima. Ele é pra caralho. Não, e o ódio que eu Isso sinto Ele é do Lucas muito é o que eu sinto do proativo Ruas. Porque eu vejo o cara fazendo um negócio que eu não tenho a menor ideia de como faz, tá ligado? Ó, Eu fico assim, ó. fiz outra charge. Olha lá, ele fiz fez outra Tá muito três, foda, ele fez tá? 3, tá ligado? charge, representando o mundo atual. É isso, cara. Essa pode leitura virar é a muito pauta. boa, tá? Ainda temos Boa, que tá na tela. Ainda temos que crescermos e nos multiplicarmos? Sim. Essa Infinitamente. ideologia religiosa tem que crescer, tem que multiplicar, e o planeta enchendo. Sim. Por quê? Não, muito bom, muito bom. Por que precisa? Aí, Não, ó. se você quiser, tudo bem, mas por quê, né? Você pensa assim, e é a mesma história do Lucas. Você pensa assim, mano, o Ruas demorou meia hora pra fazer isso. Meia hora e mais 20 anos de carreira, Pois né? é, Meia hora e essa- mais muito desenho na beirada da carteira. É meia hora e mais muito trampo em cima de trampo. Pois em é. cima- Uma pergunta técnica. uma correção. Não, correção não. Lá vai o pergunta biólogo técnica. vendo peixe. Não, Você desenhou um lambari ou Ou tilápia. uma tilápia? tilápia. Como que você, assim, você faz na mão mesmo o formato arredondado do coisa ou você usa uma forma pronta? Porque é muito difícil você conseguir na linha, assim, chegar e falar assim, tá redondinho. Não, vou confessar que nesse caso o iPad ajuda. Tá. Viu? Não tem talento nenhum. Nem É Se eu só for fazer forma uma linha pronta. reta, é uma coisa terrível. Agora eu vou falar, você não desenhou todos os peixinhos um a um, você fez um só e foi copiando, é isso? Não, tá eu desenho um a um. todos um a um. Dá pra Eles ver que tão- todos mas- são diferentes. Mas a curva, hoje você faz uma curva, mantém pressionado E e ela- o programa entende que você quer fazer uma Ah, forma e eu ele não afina sabia. essa forma. E aí você eu não consegue até sabia. jogar pro Seja curva ou espelhar. linha reta. Fiz uma linha reta, toda torta, mas parei e fiquei 2 segundos parado, pressionando. Opa, ele quer uma linha reta. Ah, não O sabia. programa pic, faz pra você. Muito que bem. Foi assim que eu fiz a curva. Mas Muito nada louco. que você não conseguisse fazer manualmente, né? Ele tá facilitando. Sim, É ele tá isso. deixando mais rápido. Não, Rua, você fazia isso, só que antes você não usava. Você Fazia, levava né? mais tempo pra fazer Você uma fazia curva nada. perfeita. Você não conseguiria fazer nesse tempo que você fez Exatamente. agora com a É, precisão que tá, O programa é uma que tá ali ferramenta na que tela. ajuda você a agilizar algumas Vai, coisas. faz É. outra aí, faz. Não, já tinha Cusão. outra. O cara a bateria faz, acabou. Olha lá, ó, limitado pela tecnologia. Ai, viu? Carlos Ruas é uma... A obsolescência tá Ah, programada pelo Qual que era o Ruas.